Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um webinar de sexta-feira para a gente falar sobre um mercado importante. Hoje vamos falar sobre o consumo de energia. E para isso eu trouxe uma pessoa muito importante que atua nesse mercado para nos ajudar a entender como é que funciona, como nós, consumidor, temos que entender como que nós podemos entender esse mercado que está mudando, né? E digitalmente, está se digitalizando. O tema do webinar de hoje é a transformação digital do consumo de energia. Então, antes de dar continuidade no nosso webinar, vou me apresentar. Meu nome é Sujun Ko, eu sou sócia fundadora da empresa Golden Rock Consulting, é uma consultoria internacional com foco em fusões, aquisições e investimento, e a gente geograficamente foca muito na Ásia e América Latina. E também gostaria de agradecer às empresas que nos apoiaram, nos patrocinaram. Primeiro, a empresa BRI Visa. BRI Visa é uma empresa especializada em visto, mobilidade internacional de pessoas. E também gostaria de agradecer a ADM Consultoria Educação, que é uma empresa especializada em educação emocional, tanto para as empresas como para executivos. Na verdade, DM, consultoria e treinamento, né? Bom, por que nós organizamos este tema, a transformação digital do consumo de energia? A revolução digital que o mundo está vivenciando nos últimos anos se espalha por diversos segmentos da economia, provocando uma profunda transformação nos negócios, na disponibilidade de serviços e nas formas de consumo. Pensar em um mundo com milhões de objetos de uso diário conectados entre si é cada vez mais palpável com as novas tecnologias de digitalização. Esse conceito representa uma nova realidade que também já está presente no setor de energia. Bom, para isso eu convidei o fundador e CEO da Trade Energy, que é uma startup fantástica que conecta o produtor de energia com o consumidor de energia. Então, falando sobre o palestrante de hoje, Anderson Medeiro. É fundador e CEO da Trade Energy, é empresário e entusiasta por novas tecnologias aplicadas ao setor de consumo elétrico. É fundador de startup focada na digitalização do consumo de energia e transição da modalidade com o uso de tecnologia 4.0. É formado em administração de empresas pela Unifuturo, Faculdade Integradas do Brasil. Tem pós-graduação em gestão empresarial pelo IBGM, Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing, e especialização em auditoria e controladoria pela Uninter, Centro Universitário Internacional. Então, Anderson Medeiros, bem-vindo ao nosso webinar. Como de costume, nós pedimos para o nosso palestrante falar por meia hora, 30 minutos. Se quiser passar mais um pouquinho, não tem problema, porque a qualidade das perguntas depende do conteúdo, né, que vocês passam para nós. E após 30 minutos, nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas, Q&A, comentários. E aí você vai ter mais 30 minutos para responder. E antes de finalizar nosso webinar, nós vamos convidar o palestrante do próximo webinar para falar rapidamente sobre qual vai ser o tema da semana que vem, que é uma startup de delivery da Ásia, aqui no Brasil. Tá legal? Então, eu passo a palavra para você, em nome de todos os participantes do nosso webinar. Agradeço demais a sua presença e sua contribuição. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Su. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela participação de todos aqui nesse finzinho de sexta-feira já, né? 11h35, um horário complicado para participação, mas eu agradeço. A gente vai falar de um tema que não é um tema simplista, é um tema complexo. Não é um tema também muito abordado, né, no âmbito do consumidor. Esse tema, quando se aborda mais nas tecnologias para geração, para distribuição, e isso traz um certo ar novo, uma certa novidade para o setor. E eu queria também aproveitar e agradecer aos patrocinadores, BR Visa, né,
e todos os outros patrocinadores que proporcionam um momento como esse de extrema importância. Eu vou iniciar com vocês aqui a minha apresentação, né? Como a Su falou, eu sou o CEO e fundador e idealizador da Trade Energy, é uma startup focada em solução e inovação para o consumo de energia, né? Transformação digital do consumo de energia e também para conectividades e soluções de tecnologia para geradoras de energia, geradoras independentes. Eu vou compartilhar aqui com vocês já a minha apresentação e a gente vai dar início. Como já foi conversado, já foi exposto, sou administrador de empresas, né, tenho pós-graduação em gestão de empresas, em contabilidade pública, controladoria e regularidade fiscal, né, auditoria e controladoria. Sou fundador da Trade Energy, é uma startup de inovação. Uma startup que foi fundada em 2017, né, nós colocamos ela em ideias em 2017 e que foi formalizada nesse ano de 2019. Antes da gente começar a falar sobre a transformação digital do consumo de energia, é necessário que a gente entenda um pouco do histórico, né? De onde foi que tudo começou e por que a gente chegou ao status que a gente chega hoje no consumo de energia, no volume de energia e nas condições e contextos de geração de energia, né? Diante desse aspecto, é extremamente importante a gente falar da construção da primeira hidrelétrica do Brasil, né? Que foi em Minas Gerais. É um estado, inclusive, que é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que ferve tecnologias e inovações para a geração de energia, né, para a geração descentralizada. E em 1894, nós tivemos a primeira hidrelétrica do Brasil, né, é o primeiro sistema centralizado de geração. Até então, não existia nenhum sistema aqui no Brasil. O Brasil, à época, possuía uma população de 15 milhões, pouco mais de 15 milhões de pessoas. E só então, em 1939, né, de 1984 a 1939, não havia nenhum conselho, nenhuma regulação, nenhum tipo de normativo sobre a geração e sobre esse consumo. Então, era focado mais em atender as demandas de consumo da população, e aí a população entendendo a organização civil como um todo, né, indústrias, comércio e consumos residenciais. E aí foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, o CNAE, né? Esse conselho, posteriormente, com o passar dos anos, foi transformado em Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional das Águas, né? Foi dividido, foi separado, e com o advento da Agência Nacional de Energia Elétrica, o intuito de se transformar em agência é que exatamente trouxesse inteligência, trouxesse inovação, trouxesse modificações e mudanças nesse setor e nesse cenário. Então, em 1939, houve a criação do Conselho, em 1984, né? Aí eu gostaria de frisar a diferença do que era o mercado consumidor em 1894, 15,4 milhões de pessoas, e o que era o mercado consumidor, que passou a ser o mercado consumidor em 1984, 90 anos depois, e nós já tínhamos 12 milhões de pessoas que foram atingidas por um apagão, ou seja, quase a capacidade total de fornecimento de energia, de consumo de energia em 1894. E foi exatamente pensando nessa dificuldade, né, de atendimento da demanda de consumo de energia que o governo brasileiro, que os gestores do executivo e do legislativo evoluíram 7 anos antes para a construção da primeira grande usina centralizada, que foi a usina de Itaipu, né? Ela foi inaugurada em 1984, o mesmo ano desse grande apagão, né? À época, a nossa população era de 132 milhões, pouco mais de 132 milhões de pessoas, ou seja, a gente tinha 10 vezes praticamente o consumo de 90 anos atrás, 90 anos anteriormente. Esse sistema eu queria só colocar como um ponto de observação que até então todos os sistemas eles eram centralizados. O que eram sistemas centralizados? A gente tinha uma única unidade de geração com uma grande malha de distribuição e transmissão de energia e com consumos de submercados. Então, eu tinha um único gerador, se esse único gerador tivesse alguma falha, alguma dificuldade, algum problema de geração de energia, os consumidores de todos os submercados seriam afetados. E aí, em 1994, o primeiro parque eólico do Brasil, também em Minas Gerais, por isso ele é um estado que tem grandes diferenças no processo de geração e comercialização de energia, há uma competitividade imensa nesse setor, nesse estado em específico,
ele trabalha fora da curva do resto do Brasil, exatamente porque ele foi sempre o precursor de novas tecnologias para a geração, para a transmissão e distribuição. Então, o primeiro parque eólico em Minas Gerais foi o primeiro sistema descentralizado, né? População do Brasil à época, 197 milhões e 500 mil, estou falando de 1994. Então, em 2011, já não era mais nenhuma novidade o sistema descentralizado, a primeira usina solar do Brasil, né? A primeira grande usina, ou seja, considerado pequenas centrais de geração de energia. Sistema descentralizado, população, 197 milhões e 500 mil, também não houve muita mudança, e com isso a gente traz a massificação do uso de tecnologias para a geração de energia descentralizada. Com isso, né, nós trazemos aí uma grande diferença para o nosso mercado. Nós conseguimos alcançar tecnologias para geração e distribuição, mas até então o consumidor ele está apenas como um mero espectador de todas essas mudanças e transformações. E aí, ano passado, nós tivemos a primeira usina solar flutuante do Brasil, no estado da Bahia, né? Hoje, população de 2019, 210 milhões. Hoje já somos mais de 220 milhões. Então, com isso, nós trouxemos várias soluções e inovações para geração e para comercialização e distribuição de energia. E soluções para o consumo de grandes players, que eu vou explicar mais na frente. Mas, até então, o consumidor de energia ele não é o fator essencial dessas tecnologias, mas sim a geração, transmissão e distribuição. Entendendo um pouco o nosso histórico, a gente pode falar dos números recentes e de projeções para o futuro, né? Temos aí 2017, isso aqui é um quadro da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, né, a EPE, em que ele informa que em milhões, né, de megawatt-hora de consumo no ano, um total de 242 milhões de megawatts em consumo no ano de 2017. Sempre o maior consumidor dessa energia é o setor industrial. Em seguida, ele vem acompanhado do setor de transportes. Então, quando a gente fala desse perfil de consumo no Brasil, a gente entende que as soluções e toda a tecnologia está voltada para o setor industrial e para o setor de transporte. Só que nós temos outros setores que são de extrema necessidade no sentido da massificação do uso de tecnologias. Nós temos aí uma pulverização gigantesca de usuários, né? 89,4 milhões no mercado cativo, o que é de extrema importância que ele tenha acesso a novas tecnologias e também faça parte dessa transformação digital. Expectativa para 2021, 257 milhões de megawatt-hora consumido. Esse ano de 2020, apesar de pandemia, apesar dessa retração, nós tivemos um crescimento na ordem de 8,5% no consumo de energia no Brasil, o que vem acompanhando os últimos índices dos últimos 5 anos, que em nenhum ano foi menor do que 5 o índice de crescimento do consumo. Então, a demanda por energia ela é constante, o crescimento do consumo de energia ela é constante. E está diretamente relacionado, principalmente, ao crescimento populacional e ao aquecimento da economia. Quando a gente está falando de mercado, né, aí eu falei do mercado em energia, agora eu vou falar do mercado em reais, em números. E aí a soma, a totalidade da geração distribuída e mercado livre de energia. Um mercado que abarca 140 bilhões, né, de reais em transações. E aí eu falo o mercado como um todo, não é só a compra e a venda de energia, não é só o consumo de energia, não é só a transmissão, mas é a aquisição de tecnologia, são investimentos, inclusive para a inovação também, aquilo que já comporta e já é separado em matéria de cibersegurança, em matéria de inovação e tecnologia para softwares e para hardwares. Então, o mercado-alvo das novas tecnologias, de um total de 140 bilhões hoje no Brasil, são apenas 63,5 milhões por ano. Então, a gente vê que ainda é um investimento muito tímido nas novas tecnologias, mas a gente tem muita tendência, a gente tem muita inovação sendo proporcionada, sendo fomentada no Brasil, e aí nós temos vários atores que estão envolvidos nisso, Embrapi, Finep, agências de fomento do próprio governo, agências privadas, e aí o mundo e o mercado das startups vêm para se posicionar como um agente alavancador desse sistema e desse ecossistema. A estimativa para 2030 é que 630 milhões em novas tecnologias estarão diretamente envolvidas nesse setor. E esses 630 milhões vai ser muito ocasionado e impulsionado pelo setor de mobilidade elétrica, que é uma tendência e que não é só uma tendência, não é só um modismo, mas é uma solução e é necessário tanto para o sistema do setor de energias, como também para o nosso meio ambiente.
Então, conversando aqui sobre os desafios, né, o que é que hoje a gente enfrenta de desafio no Brasil? A gente faz um mapa bem simples do impacto, tanto da geração como no consumo, e aí, dando enfoque principal no consumo, o que é que a gente tem como oportunidade para melhorias, né? Geradoras de energia, hoje nós temos um cenário descentralizado, diferente, que seria impossível de ter esse cenário de disrupção e inovação no contexto que nós tínhamos até 1994, que eram gerações totalmente centralizadas, né, por grandes PCHs, né, grandes hidrelétricas, que é a geração de energia renovável ou sustentável, mas que elas não têm um acesso digital em plataforma para conectar com os consumidores. Ou seja, quando a gente fala hoje de mobilidade urbana, por exemplo, hoje a gente não fala mais de táxi, né? Quando a gente vai sair, a gente pega um 99, a gente utiliza um Uber, a gente utiliza, às vezes, até um provedor de serviço digital local, que não seja essas duas grandes empresas, essas duas grandes startups, mas a gente acessa de forma digital. Quando a gente fala de energia, isso é uma situação que não envolve apenas o mercado cativo, você como consumidor residencial. Eu falo também de você como consumidor de indústria, de grandes comércios, shopping centers, escolas, enfim, todo esse setor que movimenta um mercado muito maior em reais, em faturamento, do que o mercado cativo. Ele não tem esse acesso, o gerador não consegue acessar, ele tem que fazer o velho porta a porta, a avaliação direta, o outbound marketing, para poder alcançar esse usuário. E aí, no meio desse caminho, entre a geração e o consumo, tem uma série de intermediários. Eu não falo apenas das comercializadoras, que elas podem ser e serão grandes aliados nessa transformação, mas estou falando de outros intermediários nesse processo, incluindo as concessionárias distribuidoras de energia. Isso incrementa o custo da energia e isso dificulta o acesso dos consumidores para a tecnologia. Então, nessa mudança, qual é a proposta de desafio tecnológico, principalmente? Transformar esses consumidores de energia em perfis conectados nas nuvens. Então, parametrizar esse consumo de energia, conectar esses consumidores a um mapeamento e um acompanhamento online digital, né, de todo esse perfil de consumo, fazendo com que a gente tenha um PLD, uma liquidação, né, de geração e consumo de energia no Brasil, pelo menos visando como meta o que a gente tem de melhor no mundo, que é na Alemanha. Né? Hoje, no Brasil, entre o que é gerado e o que é consumido, para que a gente consiga calcular esse intervalo de tempo, em média 60 dias, para a gente saber exatamente quanto a gente gerou de energia e quanto a gente consumiu naquele mesmo espaço-tempo em que houve aquela geração de energia. Nós levamos 2 meses quase para poder identificar esse montante e ter esse número consolidado. Na Alemanha, isso acontece a cada 15 minutos. Então, a ideia da transformação digital desse consumidor trazer é exatamente isso. Quando você tem um cenário que você sabe exatamente quanto está sendo consumido naquele minuto, naquele segundo, ou naquele quarto de hora, naquela hora, e o quanto foi gerado, você sabe dizer se você está projetando uma quebra de sistema, um apagão, problemas de transmissão, de distribuição e de geração. Como também você entende o aquecimento do setor no sentido de consumo, quanto mais consumo, teoricamente, mais o mercado está aquecido também. Então, falando aí de mobilidade elétrica, que é um grande vetor para o Brasil no futuro, né? O Brasil tem, só em matéria de consumo, e aí eu falo mobilidade elétrica não só do carro, mas também moto, né? Nós temos um sistema de delivery por acesso através de moto que é gigantesco, né? Um serviço extremamente utilizado no Brasil e que é extremamente importante. E que a mobilidade elétrica vem para trazer, para revolucionar esse setor e trazer oportunidades também para eles. A gente está falando de problemas que são problemas enfrentados não apenas no Brasil, que ainda é incipiente esse uso dessa nossa matriz de energia elétrica para a mobilidade, mas também fora do Brasil, onde já é massificado, como Europa ou até mesmo como a América do Norte, que traz grandes players como Tesla. Né? O carregamento do veículo. Esses pontos de carregamento, né? Eles não estão online, eles estão offline, nós não temos grandes opções para esses carregamentos e nós não temos meios digitais de pagamento. A gente segue uma nova tendência agora, uma grande mudança com a Pix, né? E isso só mostra que a gente precisa, de fato, revolucionar e mudar, fazer a transição dessa matriz de consumo que nós temos atual. Então, trazer esses pontos de carregamento para um vetor online é extremamente necessário. Trazer esses pontos de carregamento em multiplicar as quantidades e opções de carregamento também é um vetor necessário. E integrar em sistemas e meios digitais de pagamento é algo que é indispensável para trazer uma série de outras opções e outros benefícios em matéria de consumo.
Então, esses são os maiores problemas. Existe uma discussão muito grande dos grandes stakeholders desse setor, no sentido de o que é que a gente precisa primeiro? É trazer uma demanda de consumo, colocar mais veículo elétrico na rua, ou o que é que a gente precisa primeiro? É trazer mais infraestrutura, é trazer pontos de carregamento, é trazer esse conforto, essa comodidade, entendendo hoje que um veículo elétrico praticamente tem uma autonomia idêntica de um veículo a combustão. O grande problema do veículo elétrico, de fato, são pontos de carregamento. Você tem alternativas para carregar, é um mito de que você não consegue carregar o seu veículo elétrico, você consegue carregar, inclusive, em tomadas normais, depende do adaptador de carregador que você tem para o seu veículo. O problema é que, numa tomada normal, você vai levar quase 12 horas para carregar, entre 8 e 12 horas, dependendo do seu veículo, para carregar o seu veículo. Enquanto que, num ponto de carregamento direcionado específico e construído para isso, você vai levar até 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Então, esse é o grande diferencial. A minha opinião, enquanto gestor, enquanto entusiasta do setor, CEO de startup nesse setor, é que a gente precisa trazer a transformação de infraestrutura, trazer o conforto e trazer essa condição para o nosso consumidor, que já é um consumidor muito desconfiado, muito receoso, porque ele sempre é o ponto fraco, é o elo fraco nessa relação de consumo. Então, garantir para o consumidor que ele tem como carregar, que ele pode pegar o carro dele elétrico e viajar de norte a sul do país, que ele vai ter opções de carregamento, eu acho que isso já muda muito o entendimento e a receptividade dessa tecnologia. Quais são as mudanças esperadas nesse setor? Né? Agora, falando propriamente da transição de tecnologia. A convergência na disponibilização e no consumo de energia, ou seja, a gente conseguir integrar geradores, consumidores, hubs de consumo, né? E as novas tecnologias para o consumo. E com isso, quem é que mais ganha? Né? É o empoderamento do consumidor, é o poder de escolha, que hoje a grande maioria não tem esse poder e vai poder acessar de forma voluntária e escolher quem vai ser o seu fornecedor de energia. E o uso acessível pelo consumidor de novas tecnologias envolvidas no setor. É mais ou menos o que se fala muito no setor automobilístico, que quando você tem grandes competições de automobilismo, como Fórmula 1, Fórmula 3, enfim, todas as outras fórmulas, que você empreende toda a tecnologia que é desenvolvida nessas competições de alta performance e traz para a realidade do consumidor, para os veículos que estão na rua. A mesma coisa, o mesmo ocorre com relação ao setor de energia. As grandes tecnologias envolvidas na geração, na distribuição e na transmissão, que não chega para o mercado consumidor hoje, quando a gente faz essa mudança, quando a gente faz essa convergência, ela alcança. É você ter um medidor inteligente na sua casa, é você poder ser notificado no seu celular por aplicativo se você tem uma alteração de consumo, se você está tendo algum tipo de falha no sistema elétrico, se você está dentro do perfil esperado de consumo ou fora, no sentido de você economizar energia ou de você poder ter um pouco mais de conforto e consumir mais energia. E tudo isso irremediavelmente traz um grande resultado, que é, em princípio, a redução do custo da energia, em segundo, competitividade no setor, e em terceiro, a agilidade nas informações e nos dados obtidos e no consumo de energia no Brasil. Quando a gente fala de tecnologia envolvida, quais são as 3 tecnologias principais envolvidas nesse setor? É o Smart Grid, ou seja, é um princípio das cidades inteligentes aplicadas no Brasil, coisa que a gente vê se falar muito, né, em cidade inteligente, em cidade conectada, mas que a aplicação prática, a aplicação fática, ela ainda não ocorre, né? A gente tem um elo que está disponível e pode se conectar a esse grande hub, que são as gerações descentralizadas, ou seja, toda usina solar, toda usina eólica, ela hoje está conectada com a internet, ela está parametrizada com investidores digitais que disponibilizam a quantidade de energia gerada para aqueles interessados em volume, em mudanças e em performance. A gente tem as centrais de subestação, de transmissão e distribuição, que tem essa capacidade de conectividade, mas na ponta o consumidor ele não está conectado, né? Que levante a mão aí quem tiver um medidor inteligente em casa associado a uma plataforma digital e que possa agora saber o quanto está consumindo em quilowatt-hora dentro da sua residência, ou dentro da sua empresa, ou dentro da sua indústria. São raros, tá? IoT, ou seja, tudo que a gente gera de informação nesse grid inteligente, nessa rede inteligente de geração, transmissão e consumo de energia, a gente precisa absorver esses dados, né? A gente precisa parametrizar esses dados e o machine learning para converter esses dados com business intelligence que o IoT transforma para aprender perfis de consumo.
Então, é você parar de dedicar tempo, que pouco do mercado educativo é dedicado nesse sentido, a gente se preocupa mais em pagar a conta do que enquanto que a conta vai vir ou enquanto a gente precisa adaptar o nosso consumo para ajustar o consumo para o nosso poder aquisitivo, o nosso poder de consumo. E o machine learning ele vem para facilitar tudo isso. A inteligência artificial é a máquina trabalhando e trazendo acessibilidade de informação para a gente. E aí a gente chega numa grande conclusão, que o que falta para o setor, a grande transformação do setor de consumo é a conectividade. É poder conectar as geradoras e os consumidores de energia para que eles tenham um diálogo aberto, transparente, objetivo, seguro e direto, principalmente. Então, a conectividade vai ser o grande vetor dessa transformação, vai ser a grande aplicação de novas tecnologias. Quem são esses atores nessa transformação digital, né? É o que a gente está fazendo agora. São as mídias digitais, principalmente. A gente está fazendo um webinar, a gente está conversando, dialogando sobre energia, sobre tecnologia, sobre consumo, sobre geração de energia, sobre a evolução do sistema e de forma massificada. Ou seja, esse webinar vai ficar gravado, outras pessoas vão poder acessar, vão poder compartilhar, e essa informação vai ser disseminada. E aí, quem é que contribui também muito isso nessa disseminação? As lojas de aplicativos são fundamentais para isso, né? Para que os usuários possam ter acesso aos aplicativos que vão chegar no Brasil, que vão estar disponíveis para esses consumidores, e os influencers digitais. Esses formadores de opiniões, seja ele de qualquer setor, de qualquer ramo, de qualquer tipo, né, de atuação, eles são fundamentais nessa transformação do consumo, na conscientização, na educação e no redirecionamento dessa transformação. Então, é a atuação massificada dos meios digitais como solução para o consumo de energia. Então, eu venho aqui, nesse momento, fazer um convite a vocês, né? Eu acho que é extremamente importante e é extremamente válido o engajamento de todos no lado do consumidor, do lado de quem tem o interesse em mudar esse perfil de consumo. Nós, enquanto consumidores, eu falo agora enquanto consumidor, temos aí um elo mais fraco nessa relação, porque o nosso grande poder é o poder do consumo. Também, do outro lado, não há geração, não há transmissão se não há consumo. Mas a gente está falando de um insumo, de uma matéria, que é a energia, que é extremamente necessária no nosso dia a dia. Hoje, a gente não faz nada sem energia. A gente não tem produtividade, a gente não tem setor produtivo, não tem indústria, não tem o consumo residencial, o consumo em matéria de negócios. O notebook não funciona, o tablet não funciona, o celular não funciona sem energia. Então, eu peço o engajamento de todos que juntos nós possamos digitalizar a energia, nós possamos trazer, quando a gente fala em digitalizar a energia, muita gente diz, eu vou transformar a energia em algo digital. Não vai transformar, mas é transformar os parâmetros, os dados, as negociações, os contratos, é o poder da comercialização de uma forma digital. Isso é necessário, isso não é só uma tendência, a gente precisa evoluir. Muito da nossa economia já sofreu por problemas no fornecimento, na demanda e na geração de energia. As grandes crises, elas sempre foram agravadas por conta da ausência ou da dificuldade no fornecimento da energia, e isso afeta ainda mais o nosso futuro quando a gente fala de uma mobilidade elétrica, que a gente pode reduzir toneladas e toneladas de emissão de CO2 no planeta, apenas fazendo a transição para um modal de transporte que é seguro e que é mais barato e que traz muito menos dor de cabeça do que um veículo a combustão. O que eu estou dizendo para a indústria também não é que ela deve sair do jogo, ela deve sair do setor. Não, que ela deve se atualizar, assim como nós, enquanto consumidores, devemos e precisamos nos atualizar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, a presença de vocês, e dizer que eu estou inteiramente à disposição, que a Trade Energy também, enquanto startup, a gente não tem apenas a pegada comercial, nós participamos de diversas chamadas aí, enquanto agente de impacto, né, de mudança para negócios verdes, para negócio de transformação do meio ambiente, de recuperação, de redução da degradação do meio ambiente, e eu gostaria de disponibilizar a nossa startup como um canal de comunicação para ajudar a todos. Isso eu deixo com você. Anderson, obrigada pela sua apresentação. Vamos aproveitar aqui nosso tempo, então. Tem algumas perguntas objetivas aí para você responder. E tem alguns comentários que eu vou tentar resumir, depois a gente passa, tá?
para você fazer né, para você poder responder também. Então, primeira pergunta aqui que surgiu, como que a ANEEL e a Anatel estão alinhadas e realmente comprometidas com essa iniciativa? Essa pergunta é muito importante, tá? Sim. Vamos primeiro responder essa, depois a gente fala da inteligência. Claro, eu vou dividir essa pergunta em duas, tá? Porque responder em conjunto não cabe. Vou falar primeiro da ANEEL, tá? Quando a gente fala da atuação da ANEEL, ela vem como uma agência de regulação, então o interesse dela é garantir que ninguém fique sem energia. Essa é a principal pauta da ANEEL, é evitar o apagão, é evitar a quebra do fornecimento do sistema. Nesse aspecto, a atuação dela é liberar, né, desregular o setor de forma segura. Então, eu entendo que eles não estão equivocados, não estão errados nesse sentido, e na forma como ele desregula. Agora, cabe muito mais a nós, consumidores, fazer essa transformação acontecer, utilizar o máximo possível de digitalização e de novas tecnologias no setor, para provar para a ANEEL que nós, enquanto consumidores, também temos essa maturidade de acessar e de nos adaptar a uma nova tecnologia. Então, a ANEEL, ela é aderente, a gente já chegou a ter diálogos com a ANEEL, enquanto startup, enquanto trade energy, em rodadas de conversa, ela realiza consultas públicas, e aí, mais uma vez, a atuação do consumidor nesse aspecto é de extrema importância nessas consultas públicas. Existe, de fato, muita informação, muita desinformação, na verdade, né? A informação equivocada sobre como é que o sistema utiliza e como é que o sistema se desenvolve, como é que o sistema se modifica, mas o principal fator nesse conjunto e nesse contexto é que existe uma ferramenta, existe um dispositivo, existe um canal, um meio para que a gente possa modificar e fazer essa transição. E a ANEEL, ela é só uma mediadora, é uma mera instrumentalizadora desse sistema que garante que a gente tenha energia, mas que a gente também traga tecnologia e inovação. O setor é quem impulsiona, né? A ANEEL está para garantir que a regra do jogo seja cumprida. Hoje a regra determina que pessoa física não pode comprar energia, mas ela não diz que você não pode fazer adesão a tecnologias do setor elétrico. Quem manda da porta de casa para dentro é o consumidor. Tanto é que o custo também disso é do consumidor. Então, o que eu posso dizer da ANEEL é que ela tem disponibilidade, não tem tanta disposição em ser o agente propulsor dessa mudança, mas que ela tem a disponibilidade, que cabe a nós fomentar, impulsionar essa mudança. Quanto à Anatel, ela trabalha como um agente garantidor do funcionamento básico dos equipamentos em telecomunicações. Então, se o produto que se propõe a transformar digitalmente esse setor, ele entrega tudo aquilo que ele diz que entrega através dos testes e da viabilidade técnica do produto, a Anatel, ela homologa. Não existe nenhuma barreira e nenhuma dificuldade nesse sentido. O que existe é que a gente está numa transição, né, de tecnologia para 5G, e existe uma briga dos dois grandes leads dessa tecnologia, que são os Estados Unidos e a China, e que só quem tem a ganhar com essa competitividade entre os dois é o Brasil. Ele tem que saber utilizar essa competitividade de uma forma benéfica e não de uma forma excludente. Eu acho que competitividade ela é sadia e tecnologias novas vão chegar e isso vai trazer um avanço muito grande, principalmente para a mobilidade 4.0, para a mobilidade inteligente. A gente volta para a questão da tecnologia e também um pouco do mercado. Antes disso, vamos responder essa pergunta do arcabouço legal. Como é que está sendo redesenhado, Anderson? Nós tivemos aí uma grande mudança, né, recente, em 2018 para 2019, que foi o debate, a discussão, aquilo que todo o mercado falou, todo o setor falou de taxar o sol, né? Existe um sistema descentralizado, como eu citei antes, que é a geração distribuída, ganhou muita força, né? Muitas pessoas, inclusive pessoas físicas, né, proprietários de residências, né, que transformaram o seu consumo em autoconsumo, ou seja, eles passaram a gerar a própria energia e, com isso, precisou toda uma remodelação desse setor. Não foi o ajuste e a remodelação que a gente esperava, que a gente queria. A gente precisava e queria um pouco mais de ousadia, mas é como eu disse, a agência ela é um moderador, ela está para garantir as condições mínimas de funcionamento,
das tecnologias. Então, com isso, a gente traz aí uma situação de que a gente tem uma rampa muito grande de evolução para frente. Era normal o processo de mudança no sentido da geração distribuída, que houvesse um encargo, uma taxa sobre a transmissão de energia, sobre o uso do fio, que também é nítido, tá? E eu falo isso, eu não quero polemizar, mas eu falo que isso é uma realidade. Quem que vai fazer a gestão do nosso sistema de transmissão? Sem transmissão, a geração distribuída não existe, né? Quem vai rentabilizar isso? O governo não tem capacidade financeira de custear isso. A gente precisa custear de alguma forma. Não tem para onde a gente escapar desse vetor. Então, houve essa grande discussão, foi a grande mudança recente, foi essa. Nós tivemos algumas alterações dos limites, né? Ou seja, a capacidade máxima de geração distribuída, e isso vinculado a incentivos. O consumidor precisa acordar para isso em matéria de regulação. Tem muito incentivo para quem consome energia renovável sustentável no Brasil. Pode não ter tanto incentivo nos produtos que chegam, porque a gente não tem nenhuma tecnologia na produção de novas tecnologias, a gente não fabrica, né? A gente tem muita patente, ainda está na fase acadêmico disso, mas não está na fase do vetor industrial, do vetor de produção. A gente vai alcançar isso também, a gente vai chegar lá, é uma questão de tempo, e a gente precisa estar antenado sobre quais são os incentivos que a gente tem e como a gente pode utilizar isso, se for um gestor de uma empresa para o seu negócio, e se for uma pessoa física para a sua realidade, para a sua vida, para o seu cotidiano. Tá. E aí tem uma pergunta aqui da tecnologia, se você pode citar alguns exemplos aí de aplicações de IoT, Machine Learning no Brasil, envolvendo a energia elétrica. Tá. Existe um programa no Rio de Janeiro, e aí eu vou falar de tudo que eu falei num só, que foi capitaneado pela Universidade Fluminense, né? Que é um VLT movido à energia elétrica e com total integração por aplicativo com relação às paradas, ao embarque de passageiros, a tarifas, a aquisição do ticket e também ao transporte dentro do sistema de VLT. E aí é um sistema que houve muito custo, e infelizmente o governo não pôde bancar mais isso, mas que o projeto não morreu, ele está em suspenso, mas que utilizou aí, dentro desse parâmetro, o IoT na sua maior essência, né, que foi, ele mediu o consumo desse VLT associado a uma geradora, a uma usina, uma pequena usina solar que estava vinculada a esse consumo, todos os dados parametrizados, e o PLD que eles utilizavam era a cada 2 horas, ou seja, a cada 2 horas eles sabiam quanto que o metrô consumiu de energia, o quanto que foi gerada e como é que ficou esse saldo. E tudo isso associado ao consumo, ou seja, eles tinham um business intelligence total desse projeto. Eles conseguiam saber quantos passageiros compraram o ticket, da receita desse ticket, quanto que gerou o custo na geração de energia e quanto que o veículo consumiu. Então, eles tinham, basicamente, um DRE online, né? A cada 10 minutos, eles conseguiam saber, a cada 2 horas, perdão, eles conseguiam saber o quanto que teve de receita, de fato, nessa gestão do uso desse VLT. A parte disso, eu posso também citar a nossa tecnologia da Trade Energy, né? Nós estamos iniciando com uma grande usina solar, uma geradora independente, né? Ou seja, do sistema descentralizado. Nós não geramos energia solar, nem eólica, energia nenhuma, nós focamos em tecnologia e nós estamos conectando uma grande rede hospitalar no Rio de Janeiro a essa usina, e isso vai trazer para eles uma redução de custo na ordem de 10%, que para eles é uma economia de quase R$500 mil por ano, tá? E vai trazer uma otimização do sistema que hoje não existe. Ele vai poder parametrizar o consumo dele, vai poder saber online, a cada 40 segundos, o quanto que toda a rede hospitalar dele está consumindo de energia e o quanto isso impacta no custo financeiro da operação dele no final das contas. Então, eu acho que isso já são 2 exemplos muito reais e muito práticos com relação à tecnologia. Bom, aqui tem alguns comentários trazendo um exemplo dos Estados Unidos e da Itália. Então, assim, só vou ler aqui os comentários aí dos Estados Unidos, que essa infraestrutura vai vendo a conversão de combustível para veículos elétricos, que esse tipo de informação da rede de abastecimento, né, com terminais livres, que disponível nos Estados Unidos para os proprietários de Tesla, isso com certeza tem responsabilidade no sucesso e valor da marca no mercado. Tá? E aí, um outro exemplo aqui é
em vez de dar desconto no carro, você pode conceder cargas gratuitas, Wi-Fi grátis por mais tempo para engajar o consumidor. Então, assim, se você quiser depois fazer um comentário sobre isso, né, como é que isso vai se aplicar aqui no Brasil, tá? E aí, trazendo um exemplo aqui da Itália, tem uma pergunta aqui, se tem alguma previsão de classificação, né, de eficiência energética nas residências e empresas, a exemplo do que ocorre na Itália, a classificação estimula a negociação de imóveis mais eficientes e melhora a percepção dos proprietários dos investimentos em alternativa de geração de energia amigáveis ao meio ambiente. É interessante isso, hein? Sim, sim. A Europa, não, eu não falo só Europa, tá? Isso não é realidade na Itália, enfim, na Europa como um todo. São países que o inverno são invernos severos, né? Então, a eficiência energética dessas residências, elas são medidas em função do aquecimento, né? Grande parte do consumo elétrico das residências na Europa advém do aquecimento do local. E quanto mais eficiente nesse sentido, quer dizer que maior conforto o proprietário dessa residência vai ter no período de inverno. Então, por isso, eles têm essa pegada da eficiência energética para as residências. O meu ponto de vista bem particular é que a eficiência energética ela deve ser aplicada em tudo, né? Dentro do nosso escopo de projeto aí para 15 anos, a ideia é que um usuário do nosso aplicativo, antes de adquirir um produto na loja, ele faça o scanner do código do QR Code desse produto e saiba o impacto que o consumo desse produto vai ter na rede de potência de consumo instalada dele, ou seja, na rede elétrica dele. E isso é válido para o consumidor final, para a indústria, para o comércio, para as grandes empresas. Então, a eficiência energética ela é bem-vinda. Eu acho que a eficiência energética ajuda e muito, principalmente do lado da geradora. A geradora ela tem uma faixa de sombra muito grande no fornecimento da energia em contratos de geração distribuída, porque ela tem sempre uma margem de quase 15% que ela precisa colocar disponível na geração da planta dela, da usina dela, seja solar ou seja eólica. Esses 15% é porque a variação de capacidade de consumo do usuário, ela é de quase 15%, ou seja, a gente desperdiça no final de um ano quase 15% de energia elétrica, no final das contas, porque não tem essa eficiência, e isso traria mais competitividade para a geradora, ou seja, ela iria usar a plena capacidade de geração e trazer 100% dessa capacidade para o consumo de fato. Não iria ter desperdício, e não tendo desperdício, o custo da energia seria menor. Com isso, a gente traz vantagem. Então, eu vejo que a eficiência energética, ela é uma tendência, isso é uma tendência que a gente precisa trazer nas Construtecs. Ou seja, a gente precisa mudar as novas construções para que essas novas construções visem e tenham como objetivo também a eficiência energética. Depois a gente vai para o que já está construído, para mudar aquilo que já está levantado, que já está pronto. Eu penso dessa forma. E você quer fazer algum comentário sobre esses benefícios que o pessoal poderia oferecer para os clientes que querem comprar carro, em vez de ganhar desconto no preço Sim. do carro, ter acesso mais Sim. Wi-Fi? Tá, eu vou fazer aqui um comercial, inclusive, tá? Mas eu tenho a licença para fazer esse comercial, acho que a Sul permite, né? Tem uma indústria de moto elétrica que fica em Brasília, tá? É uma iniciativa 100% brasileira, uma tecnologia 100% brasileira, né? Que é a Origem Motos. Eles têm um sistema de comercialização das motos dele muito interessante. Por enquanto, ainda não está disponível para pessoa física, somente para pessoa jurídica, para as empresas. E ainda está em fase de teste em mercado aberto, né? Eles fecharam aí projeto piloto com algumas grandes indústrias de bebidas, né? E algumas outras empresas, em que você não compra a moto, é como se fosse um leasing, como se fosse um aluguel da moto. E quando você aluga a moto é voltada para entrega mesmo, para quem trabalha com delivery, ou quem trabalha com roteirização, né? De mobilidade urbana. Então, a bateria da moto, ela é plug and play. Então, a bateria descarregou, você não precisa plugar uma tomada na moto para carregar. Você tira a bateria, um slot, você tira o slot da bateria, coloca num slot de carregamento que eles disponibilizam para os usuários, e você pega a bateria carregada e pluga de novo e já começa a andar. Então, isso seria uma situação, essa tecnologia avançando e trazendo para a realidade do veículo, por exemplo, né? Você vai poder utilizar o carro não stop. Você vai poder substituir baterias e utilizar. E aí, quando ele comercializa essa moto, ele comercializa com a carga inclusa.
você não tem que se preocupar com o carregamento da moto, com o custo do carregamento da moto. Nessa locação da moto, o carregamento está incluso e não tem limite, é ilimitado o carregamento. Então, se você quiser utilizar a moto 24 horas por dia, você vai conseguir utilizar e não vai pagar nada por isso, a mais, né? Vai estar incluso dentro do produto fornecido. Então, isso é um exemplo, e é uma realidade do Brasil já, a gente está falando aqui de Brasília, né? É uma startup que também tem contrato conosco, né? Assim, a gente vai fornecer energia para eles através do nosso sistema digital, da nossa plataforma digital, e isso é uma realidade que muda muito, e muda muito para o consumidor, e muda muito para a empresa que utiliza. Imagina, os grandes logísticos têm uma matriz, um vetor 100% elétrico, e que todo o custo já esteja dentro do fornecimento do veículo. E aí a gente tem várias indústrias que já estão posicionadas no Brasil no sentido de absorver essa tecnologia e de implementar essa transição. Falando de veículos elétricos, então, comenta, por favor, aí, como é que está sendo essa construção da legislação municipal, né, referente ao abastecimento de veículos elétricos? Como é que isso está sendo conduzido? Tá, isso está sendo de forma espontânea e autônoma hoje, não existe um prazo determinado para que isso aconteça, como toda legislação no Brasil, né? No final sempre diz assim, com legislação complementar posterior, ou seja, o que foi regulado hoje pela ANEEL no sentido do carregamento do veículo elétrico é que na comercialização você precisa estar posicionado enquanto empresa para fazer essa comercialização, ou seja, não é qualquer um que pode vender, você não pode instalar, construir um painel solar no teto da sua residência ou no estacionamento de uma área comercial que você tenha, se a sua atividade fim não for a comercialização da energia, vender a energia. Você pode até instalar para carregar um veículo institucional, mas comercializar isso para fora não pode. Uhum. Diferente da regra para a comercialização de energia para infraestrutura, para o veículo elétrico, ela está liberada. Então, pessoa física pode comprar energia direto de uma geradora, desde que seja para veículo elétrico. Existe essa brecha hoje. Então, existe essa possibilidade. Então, há uma tendência da organização por parte das geradoras em disponibilizar rede de eletropostos, rede de tomadas de carregamento de veículo elétrico, e aí o município está regulando em que sentido? Sempre buscando a parte dele no queijo, né? O quão que eu vou taxar, o quão que vai ter de imposto sobre esse serviço, o quão que vai ter de imposto sobre isso que vai ser comercializado aqui. E aí, qual é a minha parte nisso aí? E aí, grande parte disso aí está vindo por efeito cadenciado, né? Primeiro houve a norma federal, as normas estaduais nos tributos de circulação de mercadorias e serviços específicos também vêm atuando, os estados vêm pressionando os municípios para evoluir nesse sentido, e aí os municípios que têm maior índice de uso dessa tecnologia ou de maior índice de acesso a novas tecnologias, eu falo São Paulo e Santa Catarina, quem vem, e Minas, né, que é um vetor nosso em matéria de energia elétrica, que vem impulsionando essas mudanças, essa regulamentação. Mas, volto a dizer, todas essas mudanças, ela deve ter, e nós, enquanto consumidores, precisamos participar delas. E existe o dispositivo constitucional para isso. Cabe a nós, né, impulsionar também essa mudança. Então, uma grande ferramenta hoje para essa regulamentação que houve lá atrás, né, há 10 anos, 9 anos atrás, com as cinquentinhas, né, as scooters, né, as motos de capacidade de até 50 cilindradas, que antes não exigiam habilitação e nem exigiam emplacamento, com o boom dela, né, com a importação de grandes produtoras chinesas aqui no Brasil, a importação desses produtos, houve a necessidade dessa regulamentação, dessa lei orgânica, dessa lei municipal. E a mesma coisa vai ser com relação aos veículos elétricos. À medida que for popularizando, o próprio consumidor é quem sempre impulsiona isso, né? Isso é uma métrica, uma rotina brasileira, né? A gente apaga o incêndio, depois que apaga o incêndio, a gente vai pensar como é que a gente vai evitar outros. A gente não pensa de forma planejada e ordenada, né? Anderson, vamos falar da Enel? Quais são os cases reais em curso que sinalizam a mudança na concessionária Enel, que a gente recebe aquela conta da Enel, enfim. Como é que eu ganho isso? Você quer fazer um comentário, tá? Eu até, assim, eu vou tomar cuidado no que eu vou falar, né? Porque eu estou falando de um player, como eu falar de um colega, né? Apesar de ser uma empresa, uma instituição. A Enel, ela vem com
uma intenção, um objetivo, né, de inovação e de disrupção com a Enel X, né? E aí eu acho que grande parte, a maioria das dúvidas que surgirem com relação à Enel, elas podem ser elucidadas com o acesso ao site deles. Eles têm várias chamadas, né, no sentido de inovação, eles têm vários incentivos no sentido do consumidor que quer migrar para essas novas soluções em tecnologia, tá? Mas, infelizmente, mais uma vez, os grandes players querem um canal para chamar de seu, né? E eu acho que para que seja uma mudança e que seja uma ação consolidada e, digamos que para toda a sociedade, ele precisa, ao menos, tentar engajar com plataformas que sejam massificadas. Não adianta para você ter uma plataforma, você acessar a da Enel ou você acessar a de outras iniciativas. O ideal é que você tenha uma plataforma híbrida, uma plataforma que agregue todos. Eu acho que essa é a grande necessidade. Eu costumo comparar isso à telefonia, né? A gente teve uma mudança muito grande de telefonia, uma transformação gigantesca no espaço de tempo curtíssimo. Eu também sou da área do setor de inovação para telecom e eu posso falar sobre isso com propriedade, né? A gente tinha telefonia, eram ações, né? Você virava acionista da empresa de telefonia quando você contratava uma linha telefônica. E isso eu estou falando quando você ou usava o velho orelhão, né? O velho telefone de ficha, ou você tinha um telefone em casa. E isso era status, inclusive, né? E aí houve essa desmistificação, houve essa abertura, essa desregulação, tudo começa na desregulação, né? Houve essa desregulação do setor, e aí várias outras empresas puderam ingressar no mercado e puderam competir nesse mercado. Com isso vieram novas tecnologias, aí veio o celular. E aí, antigamente, quem não lembra, né? O celular, o TDMA, né? Que era o velho celular tijolão, né? Que não funcionava em poucos lugares, né? Ele tinha problema de acesso à rede gigante. Aí, com a mudança, com nova competitividade, veio de tecnologia GSM, e hoje a gente já tem tecnologia GPRS, o que é totalmente diferente, é quase por satélite, na verdade. Então, dessa mesma forma, eu falo de iniciativas para a energia, né? A gente precisa massificar, a gente precisa popularizar o uso dessas tecnologias e não trazer como algo inovador. Não existe muito glamour nisso. O que existe são ações práticas, né? A Enel X faz ações práticas, ela recentemente capitaneou, aí patrocinou o Connected Smart Cities, né? Com várias iniciativas governamentais e não governamentais e privadas no sentido de cidades conectadas, de cidades inteligentes. Ela tem as iniciativas da Enel X, né? Mas eu volto a dizer, a gente tem uma grande plataforma de comercialização de produtos no Brasil hoje. E essa grande plataforma de comercialização nada mais é do que um mercado livre. É uma empresa, ela está ali apenas para conectar. É um exemplo muito viável de se utilizar para esse caso, para esse contexto específico. Você tem um mercado livre, você vai lá, acessa o site do Mercado Livre, você conecta diretamente com usuários que estão vendendo produtos, e aí tem usuários profissionais e não profissionais, e aí cabe a você também ter um pouco de discernimento nessa escolha. Óbvio que a energia é diferente, eu estou fazendo um comparativo crasso, tá? Não vamos adentrar nos detalhes desse comparativo, mas você tem vendedores e consumidores e compradores, e uma plataforma que conecta e que garante a segurança. Então, você tem dispositivos que, se você pagar, mas não receber o produto, você recebe o dinheiro de volta. Você tem dispositivos que você consegue rastrear, fazer o acompanhamento desse produto. A mesma coisa que a gente precisa para o setor de energia aqui no Brasil. É basicamente isso. Anderson, antes de eu convidar o palestrante do próximo webinar, é uma pergunta um pouco grande, mas acho importante você dar a sua opinião. Qual que é o posicionamento, o que você está vendo aí das associações, a Associação Brasileira Distribuidora de Energia, a Transmissão de Energia, grandes consumidores industriais de energia, enfim, como é que eles estão se posicionando em linhas gerais, na sua opinião? Aí a gente chama o próximo palestrante, tá? Tá. Cada associação, ela tenta defender o seu objetivo, o seu princípio de constituição, de criação, né? Então, quando a gente vai para a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ela defende a transformação e o uso do veículo elétrico, ela tenta,
direcionar e transformar esse consumo desse produto para o vetor da matriz elétrica. Quando a gente fala da Associação Brasileira dos Geradores de Energia Solar, a mesma coisa, eles querem vender o queijo deles, querem vender a cota deles, a parte deles, no sentido de que é a melhor solução. Mais uma vez, eu volto a dizer, eu acho que convergência é o que precisa. A gente tem as associações de forma isoladas, que elas atuam, são atuantes, em grande parte elas têm, é irremediável, né? Tem um vínculo com algum player do setor, porque a associação por si só não sobrevive, ela precisa de um patrocinador, ela precisa de um mantenedor, e isso acaba limitando algumas ações específicas, é natural esse processo, mas isso é o jogo em todas, tá? Não é porque é elétrico, não é porque é solar, não é porque é desse setor, são em todos os setores, né? Ninguém sobrevive sozinho. Então, quando a gente fala desse aspecto, mais uma vez eu volto a dizer, vou falar um pouco de física, são as forças de Newton atuando. É a Associação Brasileira do Veículo que puxa para um lado, é a Associação de Geradores Solar para o outro, de eólica para o outro, e cada um puxa para um lado diferente e as forças se anulam. Se eles criassem um canal único, um canal convergente, unificado, e colocassem as geradoras dentro, principalmente as geradoras independentes, as geradoras que têm disposição para atuar, que têm peito, coragem, força e vontade de atuar na geração distribuída, e que colocassem o consumidor. Qual é o representante de consumidor de energia elétrica que a gente tem no Brasil? Não existe. Quando a gente fala principalmente do mercado cativo, do mercado regulado, alguém que possa também ter o poder de orientação, de educação, de normatização sobre esse setor, essa área, não existe. Se a gente conseguisse colocar todos esses para se conversarem, eu acho que a gente ganharia, igual a Kubitschek, né? 50 anos em 5, entendeu? Eu acho que traria muita evolução. Com certeza. Bom, então eu vou convidar agora o Gustavo Potenza, que vai dar no webinar semana que vem. Gustavo, você consegue ativar sua câmera e falar para ver se a gente consegue te ouvir? Acho que foi. Tá. Liga a sua câmera, por favor. Sim, dá Tá para ligado? ver. Tô Ótimo. aparecendo? Sim. Tá Bom, bom. bem-vindo, Gustavo. Gustavo é gerente de marketing para a América Latina da Lalamove, que é uma plataforma de entregas no mesmo dia. É uma startup chinesa com um projeto de expansão aqui no Brasil. Então, Gustavo, se apresenta rapidamente e fala para a gente o que você vai falar semana que vem, tá bom? Em 30 segundos. Obrigada. Primeiramente, obrigado, Su, pelo convite. Eu sou o gerente de marketing da Lalamove. A gente é uma plataforma de tecnologia que atua no mercado de logística. E a ideia, na semana que vem, a gente falar um pouquinho sobre como que o setor de entrega e de logística foi afetado pela pandemia, né? A gente sabe que a demanda aumentou muito com o pessoal em casa e que a gente teve que enfrentar diversos desafios operacionais aí para poder suprir toda essa demanda que apareceu do dia para a noite, né? Então, o mundo e o Brasil mudou muito rápido, e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os desafios que o mercado enfrentou como um todo e como que isso tem afetado desde então. Maravilha, Gustavo. Obrigada, viu? Obrigado você. Tá bom. Bom, Anderson, a gente tem 1 minuto para a gente finalizar esse webinar, que foi bastante conteúdo para nós, né? Ainda mais a gente que é consumidora de energia elétrica, para dar mais valor, né? A essa matéria-prima, ferramenta, meio de trabalho, enfim, é muito, muito importante. A gente precisa estar mais atenta de onde isso vem e como é que a gente pode fazer uso disso, tá? Então, por favor, fecha para nós esse webinar, agradecendo, né, aos nossos participantes, e aqui também, como a gente tem uma missão de atender a todas as perguntas possíveis, então veio uma pergunta aqui entre uma batalha política entre os produtores de álcool e os geradores de energia, quem ganha? Enfim, nas suas considerações finais, por favor, também leve isso em consideração. Obrigada. Tá. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pelo canal, né, para que a gente pudesse dialogar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância, mas que muitos apenas dão a devida evidência a esse assunto quando vem uma crise, quando chega a fatura de energia, quando a gente tem o custo, né, do uso desse meio, desse item necessário para a nossa sobrevivência, que é a energia, quando tem esse custo bate na porta, né?
Então, uma matéria que, de fato, precisa ser mais conversada, dialogada, tem muita tecnologia que está sendo desenvolvida. O Brasil, ele precisa se posicionar com a importância que ele tem e o tamanho da importância que ele é para a América do Sul, tá? Não é à toa que nós somos o principal, né, atuante, participante do Mercosul, não é à toa que nós estamos participando em diversos órgãos internacionais, no sentido não apenas de comércio, de indústria, de fornecimento. O Brasil não é só agro, tá? Isso a gente precisa deixar bem claro para o mercado e para os brasileiros. O brasileiro precisa entender que ele precisa se posicionar desse jeito. E quando a gente fala que nós somos o mais importante, ou estamos entre os mais importantes de um continente, a gente precisa também entender que a gente precisa adotar esse perfil, né? Precisa ser o exemplo para os outros, para todos os outros países que estão ansiosos e que olham para nós e que observam e dizem assim, o que é que o Brasil vai trazer de bom para mim? Então, quando a gente fala em matéria de energia, nós fornecemos energia para diversos países que estão aqui nas nossas fronteiras, né? E pensando nisso e falando disso, eu acho que a gente precisa se promover como um líder e como uma liderança nessa mudança, nessa transformação. A gente não pode mais se posicionar em que todo o mercado se comporta e muda e transita para depois a gente mudar, para a gente transitar. A gente precisa ser um influenciador desse mercado. E cabe ao consumidor tomar essa atitude, e cabe a toda a sociedade fazer a voz e vez nessa mudança. Então, eu deixo aqui como um ponto, né, de encerramento, a necessidade da gente assumir esse chapéu de líder para a América do Sul, no sentido de geração de energia. Nós temos potencial imenso, gigantesco para isso, não só com a geração de energia por hidrelétrica, mas por todas essas outras descentralizadas. A popularização disso depende do acesso do consumidor, então a gente precisa impulsionar e motivar isso. Quanto à mobilidade elétrica, essa realidade ainda bem que é gravado, pode mostrar daqui a 10 anos. A mobilidade elétrica ela vai vir para o Brasil, é uma realidade que vai chegar na nossa porta e quando estourar ela vai ser massivo. Não é uma coisa que ocorre da noite para o dia, mas ela vai ocorrer em menos de 10 anos. E a pandemia demonstrou que a gente precisa mudar, né? A gente visualizou o impacto que o consumo de combustíveis que afetam, né, diretamente o meio ambiente, o quanto que isso é necessário da gente mudar o nosso perfil. Então, pensando em tudo isso, né, e pensando nessa batalha em quem é mais limpo ou quem não é, com relação à energia elétrica, com relação ao álcool, os geradores de produção, né, os produtores de etanol, eles têm um grande problema contra eles, né? E eu não estou aqui defendendo A ou B, tecnologia A ou B, tá? É que os veículos que são movidos a álcool, eles, eu estou falando da parte como consumidor de veículo, tá? Como proprietário de veículo. Eles têm uma manutenção que imprime e que necessita de um cuidado maior, tá? E isso para um consumidor cada vez mais atualizado, cada vez mais dinâmico e cada vez mais tecnológico, para ele ter o mínimo de problema ou o mínimo de necessidade de manutenção é o alívio de todos. Então, um veículo elétrico ele tem tudo mapeado, você não depende de terceiros para mapear isso. O próprio software do veículo elétrico avisa, né, a você, direciona você nesse sentido, ou seja, é um facilitador, ele tem esse problema na mão e ele tem um problema chamado problema tributário, né, que no solar, no elétrico, que é a gente falar Brasil solar, Brasil elétrico, então uma coisa está diretamente ligada à outra, ou até mesmo no eólico, nós temos o fator de que a massificação desse uso, ela impulsiona para uma regulação mínima e para um tributo mínimo. Então, quando a gente falou de um tributo recentemente com relação à transmissão da energia solar, da energia gerada, criou um burburinho. Fora do Brasil, a gente ficou conhecido como o país que quer taxar o sol, para você ter ideia. Então, quando a gente fala do etanol, já existe uma política sobre isso, já existe uma política monetária, uma política tributária, e existe muito lobby que circula nesse âmbito e nesse mercado, e que no setor elétrico não funciona desse jeito. O setor elétrico, ele veio, não foi de cima para baixo, ele veio rompendo, foi de baixo para cima, né? Mudando totalmente esse paradigma do consumo de energia, principalmente na geração distribuída. Então, eu penso que o mercado vai mudar, a tendência de mercado, mais uma vez, de quem traz é o consumidor, e nessa briga entre etanol e elétrico, o elétrico é irremediável. Então,
Agradece aos nossos participantes, Anderson, para a gente poder fechar. Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, pela interação, achei maravilhoso, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive com essa iniciativa, agradeço você, Su, pela iniciativa, eu acho que é saudável, foi saudável e será sempre saudável a gente conversar sobre o assunto. Eu quero aqui deixar o desafio para que numa próxima conversa que tenhamos, que a gente consiga trazer um engajamento maior, que a gente consiga fazer um feed de notícias sobre o que foi conversado aqui. Todos vão receber os vídeos, né, o link do vídeo gravado. Postem nas suas redes, retweetem, repostem, divulguem, porque quanto mais pessoas engajarem nessa nossa mudança, nessa nossa transição, todos vão ganhar, vai ser melhor para todos. E obrigado a todos que participaram. Pessoal, desculpa aí por ter excedido 6 minutinhos, porque nós temos que entrar agora, né, no almoço, sexta-feira, mas por isso mesmo que agradeço imensamente pela participação de vocês, pela atenção de vocês. Anderson, obrigada pela sua preparação, o conteúdo foi maravilhoso, aprendemos bastante. Com isso, então, eu encerro o webinar de hoje e semana que vem a gente vai ter outro conteúdo, tá legal? Então, ótima sexta-feira para vocês, ótimo fim de semana e até semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.